Vamos falar agora aqui sobre a construção das tabelas. Aqui a gente pode notar que é o endereço 100, tá? Que a gente está construindo a primeira tabela. O que foi colocado aqui? Foi colocado na curva básica, com 6 divisões mesmo, certo? Colocado o valor 1, o valor 10 mil, o valor 20 mil, o valor 30 mil, 40 mil, 50 mil. Isso significa o quê? Significa aquela primeira tabela onde você vai do meio do rolo até o final. E por que ele está usando esses valores 10, 20 até 50 mil? Porque a gente está usando a escala. Se você for pegar aqui, ó, o valor 50 mil vezes 69,92, dá o que? Dá o valor que é metade da quantidade de pulsos. Aqui, ó. É metade da quantidade de pulsos que o escravo precisa para fazer o movimento. Essa aqui é a parte mais interessante de você trabalhar com escala. Por quê? Porque se eu, por exemplo, que nós vamos ver mais para frente, se eu modificar o valor da escala, eu não preciso mexer na tabela. Então, digamos que eu tenha uma relação onde o rolo seja menor e então essa relação não ficou mais, não deu mais 69,92, mas caiu para 50,14. Ele vai pegar esse 50,14, vai multiplicar pelos valores fixos da tabela e vai automaticamente mudar a minha curva. É o que ele fala no exemplo que nós vamos dar uma olhada aqui em cima, mas primeiro vamos terminar de ver a tabela. Ele montou primeiro a tabela, que vai do início até a metade da posição, 50 mil. No endereço 200, ele pegou o valor 100 mil, por quê? Porque a gente está no extremo da tabela e ele tem que fazer uma curva decrescente, ele tem que voltar. Por isso que eu tenho que pegar o valor de 100 e ir decaindo, para que a curva possa ser no sentido contrário. Então ele jogou aqui 100 mil, 80 mil, 60 mil, 40 mil, 20 mil e 0. Ou seja, em relação ao ponto de início, ponto de partida, ele vai estar voltando toda a extensão do rolo. E depois na terceira curva, tá? No endereço 300, ele começa aqui de 0 até 100 mil de novo. Depois de 100 mil até 0, que já é o posicionamento, e daí por diante. Então, ou seja, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos acessando essas três tabelas. Porque quando nós vimos aqui nas PRs a mudança aqui do salto, aqui para cá, ele muda aqui o endereço da tabela. Aqui eu estou acessando o endereço 200, aqui eu estou acessando o endereço 300, que esses ficam em loop. E aqui no primeiro, o 100, que é o primeiro deslocamento apenas. Dessa maneira, a gente consegue acessar três curvas na mesma aplicação. E aqui o que ele mostra? Aqui ele mostra aquela questão, deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso mesmo. Se eu estiver alterando aqui de 190 para 150 milímetros, se eu estiver alterando, o que ele vai fazer aqui, ó, 150 milímetros, ele não alterou o passo, né, o tamanho da fita e nem o intervalo. Mas aqui o valor em milímetros já diminuiu. Como diminuiu, o, o eixo escravo, que é onde tem o fuso, ele não vai dar mais aquelas 36 evoluções, tá? Ele vai dar 26,96, consequentemente, tá? Aqui também altera. E ou seja, eu vou ter um curso diferente, certo? Um curso diferente dentro do rolo, sem alterar nada na aplicação, além do que? Além do valor da escala, que é o P519. P519, tá vendo? Passou de 69 para 53,92. Isso que eu estou mantendo ainda o valor
da fita como 15 e do intervalo como ponto 2. Mas de qualquer maneira, se eu quiser alterar esse parâmetro que nós vamos alterar lá na nossa aplicação, esse parâmetro ou esse parâmetro, o resultante vai ser o seguinte, vai ser uma escala diferente do que a gente tem, certo? E essa escala, alterando essa escala, ele vai mudar o curso. O valor do primeiro posicionamento, como o valor é menor, eu também posso alterar isso daqui. Eu posso fazer com que o rolo comece mais para lá ou mais para cá, depende. Se eu quiser colocar aqui, pegar a metade do valor e alterar esse valor aqui em relação ao zero, eu vou conseguir fazer com que esse rolo seja preenchido nesse pedaço, ou mais para cá, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda. Isso que é a importância do P519. Mas não é só nessa aplicação. Se você tiver uma aplicação qualquer em que você tem uma curva que seja dinâmica, que você pode mudar as características dessa curva, então a gente trabalha com escala. Cria-se um valor padrão para a tabela ECAN, valor padrão, que é o valor padrão. Um valor padrão para a tabela ECAN, e a gente altera só o valor da curva. Um exemplo, aqui ele adotou como esse valor padrão o valor da revolução, que deu 100 mil pulsos por volta do servo. Estava aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele adotou como valor padrão os 100 mil pulsos por volta do servo e associou isso aos 360 graus, no caso, que corresponde à curva ECAN. Mas você pode usar isso, dependendo da sua aplicação, da maneira que for mais conveniente. Tá? É bom você saber o que significa esse 360 em relação à curva, o que significa isso daqui, para você poder usar de acordo com as suas necessidades. Não ficar simplesmente fixo a aplicação que foi desenvolvida aqui no exemplo. Certo? A gente fez uma pequena alteração para que a gente pudesse fazer a contagem. Deixa eu vou dar uma olhada aqui, ver se não tem mais nada. Não, aqui. Aqui dentro dos PRs, o que a gente fez aqui, ó? Lá a gente vai até o PR7 dentro aqui do esquema que foi montado. Mas eu coloquei isso daqui como automático para que no PR8 eu pudesse fazer o seguinte: P221, que é o DO4, a função, eu gravo a constante 0030, ou seja, eu ligo a saída, tá, DO4 toda vez que eu termino o curso do primeiro caminho. Mesma coisa do segundo caminho, mesma coisa do terceiro. Ou seja, dessa maneira eu vou interpretar que houve essa mudança e eu montei no sistema da IHM uma maneira de a gente poder fazer a identificação desse pulso e baixá-lo. Aqui vai a 1, a gente joga 0. Quando chegar de novo lá no extremo da curva, ele vai jogar 1 e a 0. E toda vez que essa mudança ocorre, a gente incrementa o número da camada. Aqui a aplicação que a gente desenvolveu é uma aplicação usando curva ECAN, mas eu vou colocar esse vídeo em separado para que eu possa explicar direitinho, passo a passo, do que foi feito aqui. Então, tá. Aqui são os parâmetros de configuração. Só para a gente ter um melhor entendimento também, aqui eu fiz o seguinte. Você pode ver que as PRs
aqui. Quais são os valores dinâmicos? O P584, o P589, o valor do PR1, isso, dentro do sistema, P584, P589, P519 também varia, mas não dentro da rotina. O dinâmico é o P584, P589. Então, e aqui o PR1 que foi feito. Quando no PR2, que é o valor da escala, eu, em vez de gravar um valor fixo aqui, eu destinei ele a um valor de array, que é uma maneira de eu poder alterar esse valor sem mexer dentro da rotina. Porque, por exemplo, digamos que eu queira que o meu sistema ele vai fazer o seguinte, eu quero que ele altere o valor que está aqui dentro de uma maneira direta. O usuário vai lá, determina o tamanho do rolo que ele quer, por exemplo. Se ele determinar o tamanho do rolo, ou o passo, ou o tamanho do fio, ou o passo intervalo entre um fio e outro, vai ser alterado esse P519. Só que o usuário ele não vai poder vir aqui e alterar o P519, ele não vai fazer essa conta. Então quem vai fazer essa conta, quem que é? É a nossa IHM. Só que eu preciso alterar isso daqui, ó, dentro da PR, certo? Por quê? Porque ele vem aqui e altera aqui, tá? E continua a lógica. E aqui é a mesma coisa. Eu preciso alterar o valor do P584, mas dentro da PR4. Ou seja, eu preciso alterar esse valor dentro da PR2, que é a escala, esse valor dentro da da PR4, esse valor dentro da PR5. Esse aqui é fixo, esse aqui muda dentro do sistema, é aqui dentro que muda, não tem nada a ver com a escala. Mas aqui eu também preciso mudar esse valor dentro da PR11, esse valor dentro da PR12 e por aí vai. E aqui o resto são valores fixos que não se alteram dentro do sistema. Então, para que eu possa fazer isso, o que eu tive que fazer? Onde eu estou acessando esses valores de, que nem aqui P519, eu coloquei um valor, um endereço de array, ou seja, eu estou determinando que aqui não é uma constante, igual eu estaria gravando aqui, mas sim é um valor que está dentro do conteúdo dessa array. Aqui, no PR, depois aqui a gente vai ter alteração no PR4. Mesma coisa, coloquei um outro valor de array, um outro aqui. O PR5, vamos aqui embaixo que é pra gente ver que mudou bastante. Ó, o PR11 também. Então o que ele vai fazer? Ele vai alterar esse valor, ele vai em consideração o valor que está dentro dessa tabelinha aqui, ó. Aqui são os valores que a gente havia gravado, tá? Dentro o endereço 1, 100, 101, 102, 103, 104 é o valor da primeira tabela ECAN. No endereço 200, na segunda, 100 mil, 80 mil, 60 mil, 40 mil, 20 mil. E no 300, lá embaixo, da terceira, vai de 0 a 100. E aqui onde eu queria mostrar, valor da 50. Veja bem, nós configuramos aqui, vou fazer a leitura para vocês verem que está atualizado, o servo está online. R$ 69.92.000. Esse é o valor
do PR 519. Ele é gravado dessa maneira, não com ponto .92, porque é o formato com o qual devo gravar o parâmetro aqui, P519. Eu tenho que gravar o valor. Vou fazer a leitura para vocês verem. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos subir aqui. Colocar online. Config 190 15.2 5. Gravei. Fazer a leitura. Dentro da tabela. Esse é o P519. Por que ele não consta aqui ainda esse valor? Porque esse valor vai ser gravado a partir do momento que eu execute aquela PR. P519, aquela PR, tá vendo aqui? Mas você pode ver que o formato dele, ele inclui aqui, ó, 6 casas depois da vírgula. Então eu estou gravando aqui com 6 casas, 2, 4, 6 casas, 69.92. Como que eu vou saber que é isso mesmo? Então vamos aqui. Qual é a PR que grava esse valor dentro do sisteminha lá? É a PR2. Tudo bem que ele vai gravar tudo isso aqui, mas eu vou gravar aqui. Eu vou executar a PR2. Vou ligar o servo on. Ele foi até PR8, porque elas têm todo salto automático, mas não tem problema. Agora a gente volta aqui, lê os parâmetros, vendo? P519 69.92. E de onde veio esse valor? Se eu não tinha gravado isso daqui, veja bem, agora aqui, se eu vou na, qual foi a PR que a gente executou mesmo? PR4, PR2. Pode ver que a PR2 ela não tinha um valor constante, ela tinha o endereço da tabela, o endereço 50. No endereço 50, que nem a gente já tinha visto, esse aqui 6992.0000. Vai valer também para o valor do endereço 51, 52, 53 e 54. Aqui dentro, que são as alterações do P584, do P589, dentro da PR4, dentro da PR4, dentro da PR5, dentro da PR11 e da PR12. Você pode olhar aqui, ó. PR4, P584, P589, endereço 51 e 52. É isso mesmo? 51 e 52. Que é aquele endereço que é a metade, que é da primeira curva. Que essa aqui é a primeira fila. Esse valor não é o mesmo que está no exercício, porque eu estou usando a resolução de 10.000 pulsos por volta e não 14.400. Mas você pode ver que aqui é a metade desse valor aqui. E aqui na PR11 e PR12, tá? P53 e 54. Se eu for dar uma olhada no P584 e P589, como a gente já tinha executado aqui até o PR8,
ele já deve ter carregado aquele valor de 57.000 que estava ali na tabela. R$ 57.500. Ou seja, dessa maneira a gente consegue fazer com que a, a lógica de controle de posição, ou seja, PR, também seja dinâmica. Ela não depende necessariamente mais da programação fixa que nós fazemos, e sim do que o usuário vai pré-estabelecer. A maneira muito prática de fazer isso. Só tem um detalhe, tá? Quando você estiver trabalhando com isso, toda vez que a gente pode alterar esses valores tranquilamente. Só que como a gente não consegue fazer a gravação na EEPROM, na E2PROM do servo, que é a memória flash, na hora que a gente reiniciar, desligar e ligar o servo, ele vai assumir os valores que nós tínhamos gravado no início. Então, na lógica da EHM, a gente tem que prever isso. Quando a gente for mostrar, eu vou ver aqui no botão de Start, na macro dele. Toda vez que eu aperto, aqui, ó, antes de executar, depois a gente vai entrar nesses detalhes, eu já configuro todos aqueles endereços novamente. Ou seja, toda vez que eu entrar, eu pego a última configuração que eu gravei dentro da memória retentiva da IHM. Mas não vou falar sobre isso agora não, que isso é um assunto da programação da IHM. Então, eu acho que deu para explicar toda a parte da lógica da aplicação. O importante é trabalhar com tabela fixa, valores fixos, alterando sempre o valor da escala, e que nem a gente tinha falado, usar o LED Pulse, ou seja, ele faz o desengate e o engate automático. Do restante, acho que está todo o restante a gente tinha visto nos exemplos anteriores. Tá? Configuração dos eventos, tudo isso a gente já tinha passado. Aqui. Deixar aqui que é para a gente poder ver, para ficar bem fixado quais são os parâmetros que a gente alterou.